Paz do Senhor, irmãos, boa noite, Andréia, Deus abençoe, seja bem-vinda, os irmãos também. Hoje nós vamos ter a nossa aula do hashtag Sou Fonte, né? Nosso tema hoje é dons de ministério, né? Vamos falar um pouquinho da doutrina dos ministérios na igreja, e você pode aí compartilhar, né, com seus amigos que tem interesse no assunto. Pai do Senhor, pastor Ricardo, Mary Ellen, Andréia, Deus abençoe os irmãos. São 20 horas, né? Nós vamos esperar aí até 22 ou 23 para a gente orar e começar a nossa aula. Hoje o assunto, como eu falei, é dons de ministério, né? A gente fala os 5 ministérios, mas são mais de 5, então a gente vai falar dos 5 que são ditos assim os principais, né? E depois vamos falar também de alguns outros dons de ministério muito importantes também, como os 5 principais aí que a gente costuma falar mais um pouco. Então estamos aguardando aí 8:01 até 8:02, 8:03, nós vamos aguardar os nossos irmãos, né, chegarem para a gente orar e começar a falar do assunto. Se você tiver perguntas, né, você pode colocá-las aí embaixo no Facebook, e a gente, dentro do possível, vai tentar responder. Não sei se está travado aqui meus comentários, acho que está travado de novo, mas estamos trabalhando para destravar, né? Mas de qualquer maneira, depois a gente responde, né, na própria página. A gente responde aí as dúvidas. Como eu falei, hoje vamos falar de dom de ministério, e amanhã vamos falar da doutrina do Espírito Santo, né? 8:01, aguardando aí, irmãos. 8:02 agora, mais um minutinho, e nós vamos orar e começar a falar do nosso assunto, dons de ministério. Esse é o pacote hashtag Sou Fonte. Nós estamos marcando aí as aulas, né, de doutrina do hashtag Sou Fonte, e você pode acessá-las aí na página da Fonte Vida depois do Facebook, para que você conheça o nosso pensamento, né, como a gente, Igrejas Fonte de Vida, a gente pensa a respeito de cada uma dessas doutrinas que temos falado aqui. Já falamos de batalha espiritual, já falamos de libertação, já falamos de cristologia, doutrina de Cristo, já falamos de soterologia, doutrina de salvação, né? Falamos sobre dons, né, e frutos do Espírito. Hoje vamos falar sobre dons de ministério. Amanhã vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo, e devagarinho, né, falamos sobre oração e jejum, né, também. E devagarinho a gente vai colocando as doutrinas aí para você que está conhecendo, principalmente Fonte de Vida, se atualizar, né, naquilo que a gente pensa como igreja, né? E você que já é da igreja também, se não conhece, né, essas doutrinas que a gente sempre ensinou aí na escola de líderes e às vezes na escola bíblica, você possa também se familiarizar, entender, né, o pensamento da igreja. Você pode assistir no seu horário, no seu tempo, na hora que você quiser, estão todas gravadas, né? E as de doutrina a gente está tendo cuidado de colocar hashtag Sou Fonte. Então só você, eu quero saber a doutrina, você vai achar lá, está marcadinho, né, na página da Fonte. Amém, irmãos? 8:03, nós vamos orar então para começar nossa aula de hoje. Amém? Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, te agradecemos, meu Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus, mais uma vez para falar da tua palavra. Senhor, hoje nós vamos falar das doutrinas, né, do dom de ministério. Que seja o Senhor falar através de nós, que a tua unção, a tua graça venha sobre nós, Senhor, que o Senhor possa encher o coração de cada um que assiste essa live. Oramos, Senhor, pela tua igreja, oramos por cada família, oramos, meu Deus, por aqueles que estão enfermos, que o Senhor os alcance nas casas, nos hospitais, nas UTIs, nas enfermarias. Abençoa, Deus, os médicos, enfermeiros, os governantes, os secretários de saúde, para que, Deus, as pessoas sejam abençoadas, Senhor, que a cura, Deus, encontre cada uma dessas pessoas. Fica conosco. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje,
pela tua provisão e o teu cuidado nas nossas vidas. Continua, Senhor, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, o texto, para a gente começar a falar sobre doutrina, né, o dom de ministério, isso é importante para você que tem dúvida aí nessa área sobre os ministérios da igreja, né? A gente vai falar dos 5, né? Pastor, profeta, evangelista, mestre, apóstolo, mas vamos falar também sobre diáconos, presbíteros, né? E bispos, né? Vamos falar de cada um desses dons e alguns outros, né? Que a Bíblia também descreve para nós aqui, tão importantes quanto esses, né? Então, para a gente dar contexto ao nosso estudo, a gente vai ler Efésios, capítulo 4, versículo 10, para dar base naquilo que nós vamos falar, né? Efésios 10, 4 diz assim: E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém? Então esse é o texto base, e ele já começa falando para nós que é o Espírito Santo, né? É o Espírito de Deus que separa para o ministério, ele que escolhe cada uma das pessoas que vão exercer esses dons que nós falamos aqui, né? Ele é responsável por isso. Ele que escolheu, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então a gente já começa o nosso estudo definindo como que você consegue, é uma pergunta recorrente que eu escuto muito, né? Pastor, como é que faz para ser pastor? Então, pastor, você nasce pastor ou não, né? É como, eu gosto de comparar sempre com o dom do cantor, né? Daquele que canta, ou outros, mas o cantor acho que fica muito fácil de entender, muito claro, né? Porque por mais que você queira cantar e por mais que você possa trabalhar a afinação da sua voz e tal, né, isso é possível, os cantores sempre dizem isso, né, aqueles que eu conheço aí falam, pastor, qualquer um pode cantar. É verdade, né, qualquer pessoa pode cantar, mas alguns têm um dom, um talento na voz, né? Você vai pegar um César Bocelli aí, vai pegar, né, sei lá, o pessoal lá da Voz da Verdade, esqueci o nome do cantor, ou você vai pegar um outro aí que Fred Mercury, né? Usar uma voz aqui forte, que tem um talento específico para aquilo, e você não vai conseguir fazer aquilo ali. Então cada um, num certo momento, alguém pode pastorear, alguém pode, né, ensinar, alguém pode fazer qualquer uma dessas funções, mas aqueles que Deus escolheu, que tem um talento específico dado pelo Espírito Santo, que ele fala que ele, né, ele designou. Então ele designou, e não tem como você se tornar pastor, né, mestre, se tornar profeta, se tornar evangelista, se tornar apóstolo. Você nasce ou não. É claro, né, que todos eles, todos os 5 ministérios que eu citei aqui, a gente vai falar de um de cada vez especificamente. É claro que todos eles devem buscar o conhecimento teológico, né? Eles devem buscar um seminário bom, né? Devem buscar um estudo para que eles possam desenvolver
essa habilidade. É como, usando de novo o mesmo exemplo, o cantor, né? Ele tem o dom da voz, mas ele vai fazer um curso de canto, ele vai se aperfeiçoar e aí ele vai ficar melhor ainda, né? Porque ele vai usar o talento dele com conhecimento. Então é importante que todos esses que nasceram com o dom, e a gente vai explicar um dom de cada vez, busquem o conhecimento, né? Busquem a condição técnica, né? Também necessária para fazer aquilo ali, né? Então não se dispensa isso, né? A primeira coisa que podemos entender dos textos, como nós já falamos, né? Os dons do Espírito que estão disponíveis para todos os crentes são diferentes dos dons ministeriais. Quem estudou aqui com a gente, né, falando de dons do Espírito, os dons do Espírito estão disponíveis, os 9 dons e os 9 frutos, eles fazem parte do pacote, né, do Espírito Santo que vem morar em você. Amanhã, inclusive, vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo, né? Se você tem interesse, acompanhe. Mas no caso dos dons ministeriais é diferente, né? Os dons do Espírito, né? Línguas, profecia, interpretação de línguas, estão disponíveis para todo aquele que é cristão, mas eles exercem conforme a fé, né? Agora, os dons de ministério não. A Bíblia diz que ele escolheu uns para, então não é para todos, né? Uns para isso, uns para aquilo outro. Muitas pessoas cometem o erro de achar, né? E aí é um erro recorrente também, que fazer o seminário gera pastor. É importante tirar essa dúvida logo, né, no começo. Seminário não forma pastor. Há uma confusão muito grande nisso, né? Seminário forma teólogo, né? Um teólogo pode ser um pastor, mas nem todo teólogo é pastor, né? E o seminário não tem a capacidade de formar um pastor, um profeta, um evangelista. Ele tem a capacidade de dar a quem nasceu com esse ministério conhecimento, para que ele exerça, como amolar uma faca, né? Ele exerça o seu ministério de uma forma melhor. Mas o seminário não tem a capacidade, né, de fazer isso. A Bíblia diz que é o Senhor, né, é o Espírito Santo que escolheu, conforme está escrito aqui em Efésios 4, a partir do versículo 10, ele que escolheu as pessoas a quem ele vai dar. Você vai em 1 Coríntios 12, 28, e eu queria ler com você. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, você vai achar assim, ó: Deus estabeleceu para a igreja, primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm dom de cura, e aí vem aqui, ó, os que ajudam os outros, os que têm dom de liderança, os que falam em diferentes línguas, né? Então Paulo vai descrevendo aqui para nós pelo menos mais alguns dons que eu gostaria de citar antes de falar dos 5 apenas dons de ministério, né? Que são os dons de socorro, governo, né? Exortação também, né? Contribuição e misericórdia. Romanos 12 também fala sobre isso. Vou ler para você. Romanos capítulo 12, versículo 8, diz assim: se o seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraje. Se o dom for contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Então não são só esses dons, né, os 5 ministérios, que são dados por Deus. Também tem, né, socorro, governo, exortação, contribuição e misericórdia, que são dons também maravilhosos, né, irmãos? Fazem parte da igreja, e quando você vê esses dons exercidos, é uma coisa linda de Deus, né? O dom, por exemplo, do socorro. Eu sempre falo o dom do socorro, que eu tenho assim, eu sou apaixonado com as pessoas que têm o dom do socorro. É aquela pessoa que está no meio ali do acontecimento e ela se importa primeiro, né? Ela socorre, ela vai junto, ela ajuda, ela não espera, ela tem esse dom de socorrer aquele que está necessitado, aquele que está aflito, e é um dom lindo, maravilhoso, né? O dom de governo também, né? Acontece muita igreja, já vi muita igreja com esse problema. Às vezes o pastor, porque a gente chama tudo de pastor, né? Nós temos esse problema.
Nós consagramos tudo como pastor, qualquer um. A pessoa tem o dom de curar, pastor. É um evangelista, a gente consagra pastor. Você vai ver como que isso aqui é ruim, né? A gente vai ver como isso aqui faz confusão. E às vezes os pastores, alguns, né, que lideram a igreja, eles não têm o dom de governo. São péssimos, né, administradores. Isso está mais relacionado ao bispo, a gente vai ver aqui. Eles não sabem gerir igreja. Até porque, né, uma outra coisa importante, antes da gente entrar aqui nos dons propriamente ditos, é entender que não existe uma hierarquia, né? No mundo evangélico moderno, a gente criou uma hierarquia, né? Muitos eram pastores, eles se tornaram apóstolos, como se fosse um crescimento, né? Uma promoção. Mas não existe isso, né? Quem é apóstolo é apóstolo, quem é profeta, vai ser sempre. É claro que existem irmãos, né, que tem 2, 3 dons, 4, né? Uma coisa assim. Eu nunca vi os 5, né? E também a Bíblia fala que são necessários todos eles. Uma igreja precisa ter os 5 ministérios funcionando, né, em cooperação mútua. Eles precisam se ajudar. É necessário. Outro erro que a igreja comete é pegar, por exemplo, tem um evangelista na igreja, tem um profeta, tem um pastor. Aí começa a abrir uma congregação para cada um. Isso é ruim, né? Porque a igreja precisa de todos eles. A igreja funciona com todos eles juntos, né? Cada um tem a sua função específica. E nós vamos ver isso aqui. Então o pastor que não tem um dom de governo, ele causa muita dor, muita tristeza na igreja, né? Porque ele não sabe administrar. Então às vezes a igreja até cresce, né? Mas ela tem uma série de tristezas, dificuldades, principalmente na administração, né? De pessoas, de recursos e etc. O governo é um dom que mexe com isso, né? O dom de exortar também é um dom maravilhoso, né? Exortar não é o irmão que dá bronca. Tem gente que confunde o exortar com o irmão bravo, né? Pelo contrário, né? Aquele que tem o dom de exortar, ele faz isso com muita graça, né? Na verdade, o que tem o dom de exortar, ele faz isso como chama atenção, como se não estivesse chamando, né? Ele é amado pelas pessoas que ele não é grosseiro, né? O Espírito Santo nunca é grosseiro, né? Ele é cavaleiro, ele bate na porta. O diabo é que arromba. Então o dom de exortar também é um dom maravilhoso, né? Porque é aquela pessoa conselheira, aquela pessoa que tem uma palavra boa, aquela pessoa que quando você precisa, ela exerce esse dom, né? E ele é fundamental também na igreja. O dom de contribuir. Tem irmãos, né? Eu sempre brinco com isso também. Tem irmão que tem o ministério de ficar rico, né? A gente sabe que o espiritual fica rico, o carnal fica rico, o ímpio fica rico. Isso não tem nada a ver, né? Mas tem gente que tem o dom de contribuir. É aquela pessoa que Deus escolhe ali para ser um apoio missionário, para ser um sustentador da igreja. Esse tempo de pandemia tem feito isso. A gente vê aqueles irmãos que são fiéis, andam da fidelidade, né? E que sustentam a igreja. Que privilégio, né, irmãos? É claro que é Deus que sustenta tudo, mas Deus usa pessoas. E quando você vê esses irmãos que têm amor pela obra, né, que gostam de contribuir, que gostam de ajudar, que gostam de ofertar, né, estão sempre com o coração aberto para isso, é lindo, né, porque esses são os que mantêm a igreja. O próprio Jesus era sustentado por um grupo de mulheres, a palavra de Deus fala, né, um grupo de mulheres. Hoje seria um absurdo, mas se não fosse essas mulheres, né, claro que Deus levanta outras pessoas, porque dá um privilégio, né? Você podendo dar, você está num lugar muito privilegiado. Mas essas mulheres tiveram um papel importante, né? De sustentar Jesus 3 anos e meio exercendo o ministério para lá e para cá. Teve gente ofertando para que isso acontecesse. As igrejas que você vê por aí, né? A igreja evangélica, ela não ganha terreno, né? A igreja evangélica constrói tudo com oferta. Então, existe irmãos que têm esse ministério lindo também, maravilhoso, de contribuir. E aqui o da misericórdia é muito parecido, né? Isso não tem a ver também com ter ou não. A Bíblia tem um exemplo disso da igreja, né, da Macedônia, que era uma igreja pobre e ajudou a igreja de Coríntios, que era uma igreja rica. Então a misericórdia não tem a ver com recurso, né? A misericórdia tem a ver com eu ter 2 pães e dividir o meu com você, te dar um. Também é um ministério maravilhoso, né? Então, para que uma coisa importante entender também é para que servem os dons ministeriais, né? A própria Bíblia responde, né? A Bíblia ela responde ela mesma. Isso é um princípio de hermenêutica, né? A palavra mesmo ela se interpreta, né? Então, Efésios aqui, ó, então Romanos, vamos lá para Efésios, capítulo 4,
versículo 13, é esse? Vamos ver aqui. Ó, até que alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então os dons ministeriais não são para a vaidade de quem os tem, né? Tem que ter fica vaidoso, recebe aquele dom e acha que é o cara, né? O dom de cura. A pessoa que é usada no dom de cura, ele existe, está aqui descrito, e aí ela começa a fazer, né, campanha, palestra para cá, nada contra esse tipo de coisa, mas a motivação faz muita diferença, né? Então aquela pessoa tem que entender que ela é servo de Deus, o dom é para servir, é igual o cantor, eu falo muito para os nossos levitas, né? Você não canta que você está afim, que você gosta, que você não gosta, que você não quer, que você isso e aquilo. O dom é para servir a igreja, servir os santos, está escrito, né? Isso se aplica a todos eles, né? O apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista, o pastor, ele está ali para servir os santos, a igreja, né? Esse para quê? Para edificação do corpo. Esse é o objetivo. Agora, falando mais especificamente, né, a respeito de cada ministério, a gente vai falar primeiro do ministério apostólico. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Lembrando para os irmãos que você pode adquirir todos esses estudos, né, em PDF, aí com o pastor Ricardo Soares. Só você pedir ao pastor Ricardo, eu acho que é R$15 o PDF de cada apostila, e aí você pode ter o estudo aí na sua casa para você consultar os textos, ou então acessar o vídeo novamente, né, e fazer o seu estudo aí na sua casa com mais detalhe. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 diz assim: Deus estabeleceu para a igreja em primeiro lugar os apóstolos, né? Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, por quê? Isso não quer dizer, como eu falei aqui, uma posição hierárquica. Um apóstolo não é maior que um pastor, né? Se você ouviu isso em algum lugar, a pessoa se equivocou. A Bíblia não fala isso em lugar nenhum. É verdade que eles são, eles e os mestres, que fundamentam a igreja. Também está escrito, tudo que nós estamos falando, irmão, é fundamentado na palavra, né? Não é uma opinião. Falar, pastor, eu acho assim, eu acho diferente. Não, um teólogo tem que se basear na palavra, né? Então, Efésios 2:20, ó, juntos, como sua casa, edificados, e sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular que é o próprio Cristo, né? Então, o fundamento da igreja é feito por profeta e apóstolo, e a gente vai explicar por que isso. Mas eles não são maiores, né? Eles dão a base, né? Eles fazem um lançamento da igreja. É interessante quando você entende que Jesus escolheu 12 apóstolos, né? Ele não escolheu profeta, não escolheu mestre, não escolheu evangelista, escolheu todos os apóstolos. Por quê, pastor? Porque todos eles iam ser enviados. Um apóstolo é um missionário, né? A gente podia falar, aqui na igreja tem um apóstolo João, né? Da Nazaré, que é o nosso apóstolo aí, missionário João, o apóstolo João. Na verdade, você muda o idioma, né? A tradução, a palavra vai dar na mesma coisa. Então o apóstolo era aquele que fundamenta, porque Jesus precisava enviar os 12, nenhum deles ia ficar fixo. Um apóstolo, ele não fica muito, né, no local da igreja, ele é aquele que abre e dá suporte a trabalhos, né? A Fonte de Vida hoje é um ministério apostólico, porque tem mais de uma igreja, né? E quando você tem mais de uma igreja, você é um ministério apostólico. Mas a gente não colocou lá, né? Ministério Apostólico Fonte de Vida. Poderia ser, mas, né, não foi assim que a gente abriu, né? E é assim que está lá o ministério, o nome dele desde 2003. Vamos fazer os nossos 18 anos em fevereiro. Mas o ministério apostólico, né, a Alagoinha, por exemplo, né, pastor Márcio Valadão, é um ministério apostólico, abriu várias igrejas, várias partes. A igreja Betel, aqui, né, falando do nosso estado, é uma igreja apostólica, né? Tinha Betel Laranjeiras, Betel Santo Aquato, Betel Vila Velha e outras, aí Vida Nova, né? Tô lembrando aqui de algumas, são igrejas apostólicas, onde há um apóstolo, né? Porque esse trabalho de abrir, espalhar, fundar, é um trabalho apostólico. Só que esse trabalho apostólico, né, precisamos entender, falando ainda do dom apostólico, para depois a gente falar um pouquinho dos outros, e o apóstolo é como se fosse, eu gosto de explicar assim, né, o apóstolo é como se fosse um clínico geral, até porque ele que abre, né, então ele é um pouco pastor, ele é um pouco profeta, ele é um pouco mestre, ele é um pouco evangelista,
ele exerce um pouco de cada ministério, mas ele não é um especialista nos ministérios, né? Então o apóstolo exerce um ministério pastoral durante um tempo, mas ele não é um especialista em pastorear, né? A gente fala que o apóstolo é esse dedo aqui, né? Porque ele toca todos os outros. Tem uma coisa dos dedos, das mãos, eu não sei se eu vou conseguir fazer para você aqui, mas fala que o apóstolo é esse dedo aqui, porque ele toca todos os outros ministérios, né? Então ele exerce um pouco de cada um. Como eu falei, a comparação que eu gosto de fazer é um clínico geral, né? O apóstolo estabelece a igreja, supervisiona a igreja. Um exemplo, um apóstolo fantástico. O apóstolo Paulo, né, fundou nas suas viagens várias igrejas, e através das cartas e de viagens e visitas também, ele mantinha essas igrejas. Mas lá em cada uma dessas igrejas haviam presbíteros ou pastores, né? Um pastor, aliás, é um presbítero. Vamos falar isso daqui a pouco, né? Então Paulo, ele mantinha ali uma liderança em cada uma das igrejas. Ele não ficava lá fixo. Paulo não estava em Coríntios, não estava em Éfeso, né? Ele não estava em Gálata, ele não estava em Colosso, não estava em Tessalônica, mas ele fundou cada uma dessas igrejas num trabalho apostólico e supervisionava todas elas. Então esse é o trabalho do apóstolo, né? O segundo que fundamenta a igreja é profeta, né? A gente vai falar um pouco do profeta também, para você entender o que é um profeta, né? Profeta é que entrega a profecia, pastor. Mais ou menos, né? Como diz o meu amigo Anderson. Anderson deve estar por aí, eu não estou vendo vocês falando, irmãos. Ah, aqui destravou, graças a Deus. Tem algumas aqui, deixa eu ver. Andréia, Lil, né? Pai do Senhor, Sueli, Agostinho, Maria Helena, Jussara, Fabiano, tio Carlinho, Pai do Senhor, Ricardo, Sara, Elvis, Rafaela, Jusilene, acho que destravou, Edna, Deus te abençoe, Rubens, tá todo mundo aí, né? Graças a Deus. Lara, amém. Paulinho, acho que tá andando agora, irmãos, Pai do Senhor. Então, o profeta, ele, né, como diz Anderson, ele não é aquele que fica entregando profecia. Né? Mas a gente vai ter que entender como é que é essa profecia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, diz assim: Deus estabeleceu para a igreja, né, já falamos, em primeiro lugar, apóstolo, segundo profeta, terceiro mestre. E o profeta, né, como nós já dissemos, ele junto com o apóstolo, ele fundamenta a igreja. O apóstolo ficou claro aqui, porque é aquele que sai, que abre, né, que funda. E o profeta, ele é aquele, quando a gente entende sobre sacerdote e profeta, para ficar claro, o sacerdote é aquele que leva as causas do povo a Deus. E o profeta é aquele que traz a palavra de Deus ao povo, o caminho inverso, né? Então o sacerdote intercede pelo povo e o profeta traz a palavra de Deus ao povo. E ele é importante por quê? Porque é aquele que fundamenta doutrinariamente a igreja. Quando a gente pensa no formato de igreja que nós temos, né, falando de fonte de vida, por exemplo, a gente tinha, normalmente, hoje são 14 cultos, né, 7 de manhã e 7 à noite. Mas no nosso formato original aí era quinta-feira e domingo de manhã e domingo à noite. Normalmente, domingo à noite, a gente vai ter uma palavra de salvação ou uma palavra evangelística. Já na quinta-feira, a gente tem uma palavra profética. Como agora, né, nós estamos fazendo um estudo, né, tem um dom de mestre, mas também um dom de profeta. O profeta, ele é aquele que fala da parte de Deus. Que a profecia de Deus é a palavra, é a Bíblia, né? Quando em Apocalipse João fala que o livro está selado, a profecia está encerrada, né? Então o profeta é aquele que fala de Deus para o povo. E ele fundamenta, por quê? Um povo, a Bíblia sempre, se não houver profecia, o povo se corrompe. Por quê? A profecia nesse sentido é a palavra, tá, irmão? Não é o sobrenatural daquilo prever o futuro, né? A palavra de conhecimento que nós estudamos aqui quando falamos de dons do Espírito, né? A palavra de conhecimento, conhecer algo de forma sobrenatural. Isso nem profecia é palavra de conhecimento. O profeta não, ele é aquele que fala geralmente no púlpito, né? Não, ele não fala nas varandas da vida, né? Aqueles lugares escondidos. O pessoal, o evangelho tem essa cultura, né? Vamos lá ver o profeta lá não sei aonde, lá no monte, lá num lugar na varanda, lá no não sei o que, no escondido.
Isso é ruim, né? Porque a palavra de Deus diz que quando um profeta fala, 2 ou 3 julguem. Está lá em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Fala, quando o profeta falar, 2 ou 3 julguem a profecia. A gente não julga a vida do profeta. A gente julga se o que ele está falando está de acordo com a Bíblia, se tem contexto. Então o profeta usa o púlpito, né? Nossa igreja tem uns exemplos aí. O profeta Reinaldo, né? Homem brabo, né? Você viu o Reinaldo dando uma mensagem doce? Eu não lembro, mas a profecia também, né? Ela exorta, né? Ela edifica e ela consola também, né? Então ela cumpre esses 3 papéis. Eram usados também palavras de conhecimento. Muitas vezes você vai ver lá o profeta Ágabo, né? Que previu a fome em Israel. Eles também são usados nos dons do Espírito, mas a função dele é a edificação do povo pela palavra. Então o apóstolo abre, o profeta edifica, né? E depois nós temos os mestres, né? São por Deus para ajudarem as pessoas a compreenderem melhor a palavra. Então um mestre, né? Esse dia até a gente falou aqui da diferença de professor e mestre, né? É bem diferente. O mestre é aquele que tem um dom dado por Deus para trazer clareza no ensino. É diferente, você pode ter uma aula com qualquer pessoa, né? Você pode ter uma aula, qualquer pessoa pode pegar um plano de aula ali, ler e dar uma aula. Mas quando você tem uma aula com um mestre, é diferente, né? Porque ele tem uma capacidade, né, sobrenatural dada por Deus e deve buscar, né, o polimento, né, dessa capacidade estudando, né, buscando conhecimento, para que essa capacidade dele seja melhor aproveitada ainda. Então o mestre tem a função do ensino. Jesus, né, a gente viu aqui esses dias na IBD, Jesus era um mestre por excelência. Você não vai ver, né, na palavra de Deus, Jesus num sermão eloquente, né, juntando gente. Quem juntou gente foi Pedro, né, 5.000, 3.000. Jesus juntou multidão também, é claro. Mas ele tinha mais a característica de ensino, né, de mestre. Não é aquela pregação, né, voltada mais para mexer com a nossa alma, na questão do emocional às vezes, que acontece com outro tipo de... a gente vai ver aqui mais para o evangelista, né? Mas o mestre, ele ensina. Então o apóstolo é aquele que tem um pouquinho de cada uma das capacidades, que abre igreja, né? Que supervisiona, que dá assistência, que dá suporte para que essas igrejas se mantenham, funcionem. O profeta é aquele que traz a palavra de Deus, né, para o povo, traz sempre aquilo que o Senhor quer manifestar, quer falar através da Bíblia, da palavra, né? O mestre, da mesma forma, ensina a palavra com uma clareza, né, maior, né? Alguém que tem uma capacidade de ensinar mais forte. Você sente totalmente quando você tem uma aula com o mestre, é diferente, né? Não é igual, porque é um dom dado por Deus. E a gente já adiantou aqui o evangelista, né? Atos capítulo 8, vamos ver aqui, para a gente falar do evangelista, que é, vamos dizer assim, eu gosto de falar que o evangelista é um dos queridinhos, né, do povo evangélico, geralmente. Por quê? O evangelista é aquele que Deus escolheu para anunciar as boas novas. O evangelista tem a grande capacidade de ganhar almas, né? Ele fala do amor de Deus, ele fala do céu, ele fala do reino, ele fala... ele trata matérias da Bíblia para que pessoas se acheguem a Deus, né? Pessoas recebam o Senhor como Salvador. Então o evangelista geralmente tem uma mensagem muito graciosa, né? Uma mensagem agradável de se ouvir, né? É uma pessoa que ele deveria ter, o nosso erro às vezes na igreja evangélica, assim, o evangelista tem um foco no visitante, né? No não crente. Mas nós crentes adoramos ouvir o evangelista, porque é doce, né? É gostoso de ouvir o evangelista. A gente tem aí, né? Eu considero o pastor Eduardo, né, um grande evangelista. Cada um, né, a gente vai identificando, isso aí é pessoal. Mas aquela mensagem, né? O pastor Claucione também tem uma veia evangelística boa, e a minha já não é assim tão grande, não.
não me vejo assim, né? Mas isso aí a gente vai ver também quem vê é a igreja, né? Não somos nós que vemos, a igreja de uma forma geral. Então o evangelista, ele tem graça, né? Ele derruba a estrutura na mente dos não crentes, tem essa facilidade. Se você olhar para Jesus, você vai ver ele exercendo todos os ministérios, mas como eu falei aqui, Jesus era, por excelência, era mestre, né? Mas ele evangelizou, né? Ele foi profeta, exerceu todos. Assim como alguns irmãos também tem 2, 3, como eu falei aqui, 4 dons. Mas o evangelista, o marcante nele é o anunciar o reino, né? Fazer o apelo. É uma pessoa indicada para fazer os sermões de domingo. Porque ele vai trazer as pessoas para Cristo, né? Na verdade, o evangelista traz, o profeta ensina, né? Aliás, o mestre ensina, o profeta fundamenta essa pessoa. E o pastor? Aí vamos lá, né? Vamos falar do pastor um pouquinho. Atos 20, 28 e Hebreus 13, 17. Vamos ver o que esses versículos dizem para nós, né? Atos capítulo 20, versículo 28. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem a sua igreja comprada com o seu próprio sangue, né? Então aqui fala dos pastores, como eu falei, eles são também presbíteros, né? E a gente vai falar do que é presbítero daqui a pouquinho. Mas o pastor, a característica principal é o apacentar. Às vezes eu pego muito com as nossas pastoras, né? Que são às vezes um pouco mais tímidas, e não há problema nenhum, porque o pastor, ele não necessariamente exerce o seu ministério no púlpito, né? Às vezes ele vai ao púlpito, né? E eu estou falando de dom, de ministério. Mas o pastor, ele exerce muito mais o seu dom nas casas, né? Nas conversas. O pastor é aquele que coloca para dentro do aprisco, né? Eu já vi o pastor que coloca para fora, né? Dizem que é pastor, coloca para fora. Então, para fora não. O pastor verdadeiro, ele coloca a ovelha para dentro do aprisco. Então é aquele que tem aquela palavra de ânimo, né? É aquele que faz o gabinete, né? Aquele que ouve as pessoas, que tem um abraço, que tem uma palavra, né? Que faz você voltar, né? Ou então de colocar você no caminho sempre, né? Esse é o ministério de pastor. O pastor não precisa ir no púlpito, ele exerce, né, um pouquinho a questão do mestre, faz um pouquinho de tudo, mas não necessariamente precisa ser um evangelista, nem aquele que abre igrejas, né, um apóstolo, nem também necessariamente um profeta, aquele que está edificando aí no sentido da palavra, daquilo que é mais, vamos dizer assim, feijoada, né? O pastor, ele apacenta, né? Ele orienta, ele cuida das pessoas. A melhor palavra, apacentar já seria a definição, mas ele cuida, né? Ele está ali cuidando para que o rebanho não se perca, não se desvie, trazendo de volta. Esse é o trabalho pastoral. E não precisa necessariamente estar no púlpito pregando, fazendo esse tipo de trabalho. Eu digo que o pastor trabalha muito mais, às vezes, nas casas, nos gabinetes, né? Naquelas conversas, a parte, né, do púlpito. Não sei se foi claro, né? Mas se os irmãos tiverem dúvida, fiquem à vontade. Eu acho que aqui já soltou já. Já vi aqui até meu amigo Marcelo, o Paulinho, o Joey, né? Se quiser aí fazer alguma pergunta, depois a gente vai estar respondendo. Eu queria falar, né? A gente falou aqui um pouco dos 5 ministérios, né? E falou de alguns outros dons que Deus dá para nós, mas a gente quer falar um pouquinho de presbítero, diácono e bispo ainda, né? Presbítero, a palavra presbítero, Tiago capítulo 5, vamos ver aqui o que a palavra de Deus diz para nós. Como eu disse para você aqui já algumas vezes, quem chegou depois, você pode conseguir o PDF todinho aí com o pastor Ricardo, né, para que você tenha um estudo aí na sua casa. Então, está alguém doente, chama os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé curará o enfermo e o Senhor restabelecerá, e se cometer algum pecado será perdoado.
O que é presbítero? Né? Presbítero. O pastor é um dos presbíteros. Né? O presbítero, a palavra presbítero, né? Ela, na verdade são duas, presbítero, que significa mais velho. Ele é uma pessoa mais velha, né? Alguns falam ancião, presbítero. E era um costume aí do povo judeu, que a maioridade lá era com 30, né? Por isso que Jesus se batizou com 30, começou o ministério dele com 30, e a idade da maturidade ali 40. Então os presbíteros, eles eram separados com 40 anos, né? Não precisava, na verdade não era separado, né? Não há uma unção específica para um presbítero, né? Como eu falei que a gente leu em Efésios, uns para profeta, pastor, apóstolo. Então esses 5 ministérios, né? Pastor, profeta, mestre, evangelista e apóstolo, são dados ali pelo Espírito Santo, é um dom. O presbítero, ele vem da experiência mesmo de vida, né? Ele é mais velho, ele tem mais experiência. É importante, quando a gente fala de presbítero, para falar de igreja, entender que nem todo mais velho na igreja é presbítero. Por quê? Porque alguns são neófitos, né? A palavra diz que a gente tem que ter cuidado com o neófito para ele não cair, não se ensoberbecer, né? Então aquele irmão mais velho, mas que tem pouca experiência de conversão, é novo na igreja, ele não pode ser considerado um presbítero nesse sentido, né? De ser um conselheiro, um ajudador. Os presbíteros ajudam o pastor a pastorear, pastoreiam com ele, né? Eles são também aqueles que têm a mesma característica que eu falei aqui, aquela palavra, né, de colocar de volta para o rebanho, de colocar de volta, né, no caminho de Deus, aquela pessoa da visita, né, da palavra de sabedoria, porque ele tem experiência, né, não só de vida, como de vida com Deus também, né, de vida religiosa. Então o presbítero são os mais velhos, né, são os mais velhos, mais experientes em Israel, acima de 40 anos. Agora a gente vai falar um pouco de diácono, né, que é também um ministério diferente, né? Atos capítulo 6 também é um ministério que causa algumas dúvidas, né, para alguns. Aqui em Atos capítulo 6 a gente vê a instituição dos diáconos, como que eles surgiram, né? Atos 6:1. A escolha dos 7 diáconos. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos que de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e sabedoria, e nós nos encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles com imposição de mãos. Então, o que é um diácono? A palavra diácono significa servidor, né? Aquele que serve. O diácono não é para assustar as crianças levadas, né? Resistir ao diácono, né, e ele pulará em vós, né? O diácono é aquela pessoa brava para chamar a atenção das pessoas, não é essa a função, né? Na verdade, essa função é muito mais do presbítero do que do diácono. O diácono é alguém, né, dedicado à questão social da igreja. Então, na igreja de Atos, o que aconteceu? Os apóstolos estavam soberbados de serviço. E aí eles começaram a ver essa questão da distribuição de alimento das viúvas gregas e hebreias. Começou a haver murmuração, briga, e eles chamaram, né, o povo, falou assim: não é justo que a gente deixe de ensinar e orar, que são nossas funções, para resolver essas questões sociais da igreja. E aí ali se instituiu o ministério de diácono, né, o corpo diaconal. Então qual é a função básica, né, biblicamente falando, e aí no costume de igreja, tradição, você vai ver outras igrejas aí que tem uma hierarquia, né, um camarada é diácono, depois é presbítero, primeiro obreiro, depois diácono, presbítero e tal. Não estou falando disso, né, tem igrejas que são assim, é um costume humano, né, não está
na Bíblia isso, né? Pelo menos eu não aprendi assim. Então o que é o diácono? O diácono é alguém dedicado à obra social, é aquele que vai fazer a visita da pessoa que precisa de um remédio, da pessoa que está precisando de alimento, né? E aí ele faz uma oração também, porque Tiago ensina que eu não devo lá na casa do meu irmão só abençoar ele e deixar ele com fome, né? Então esse serviço social é feito pelo corpo diaconal para aliviar os pastores, os apóstolos, né? Aqueles que se dedicam ao ensino na igreja, para que eles tenham tempo, né? Hoje eu atendi um irmão, pediu para me ligar, né? Ontem, hoje eu consegui falar com ele e eu falei para ele assim, extraordinariamente eu estou trabalhando mais nesses dias, porque com a igreja fechada, né? A igreja não fecha, né? Quem fecha é o edifício, a igreja somos nós, mas eu estava dizendo para o irmão que eu estou trabalhando mais, por quê? Você tem que preparar lives, tem que preparar o estudo, né? Você tem que tomar algumas decisões com todas as igrejas. Então, uma série de coisas para ser administrado, os gabinetes online que a gente faz, né? Também, as ligações. Então, uma série de tarefas que tomam bastante tempo, né? E agora também, né? O pastor Ricardo está ausente por uma questão da mãezinha dele, nós vamos orar inclusive por isso. Então, tá puxado, né? Ontem foi EBD e culto, hoje aula, amanhã aula, né? Então tá corrido. E é necessário que os ministérios se ajudem. Essa é a ideia que está descrita em Efésios, né? Na carta de Efésios, para a edificação do corpo. Então o apóstolo tem a função dele, o profeta dele, o mestre dele, o evangelista dele, o pastor dele, o presbítero dele, o diácono dele. Cada um exerce a sua função e a gente tem diáconos, né? Falando desse dom específico, maravilhosos na nossa igreja, né? Não vou citar, mas são maravilhosos, têm feito um trabalho aí que nos ajuda demais, né, na questão social, de assistência aos nossos irmãos, que estão, graças a Deus, todos assistidos, né? Então, um trabalho importantíssimo, e quando a igreja funciona assim, com todos eles trabalhando, né, fica mais fácil de você fazer tudo. E essa é a ideia de Deus, né, que existe essa cooperação entre os ministérios. E por último, eu queria falar de bispo, né? Aqueles que governam, têm o dom de administração. Como eu falei aqui, muitas igrejas fracassam porque os seus pastores não têm esse dom. Importante, é uma pergunta que muita gente me faz, né? Assim, pastor, aí tem os 5 ministérios: profeta, mestre, evangelista, né? Pastor e apóstolo. E qual deles que governa a igreja? Foi o que tem o dom de bispo, né? O dom da administração. Às vezes tem um grande evangelista, mas ele não é um bom administrador, né? Mas se o grande evangelista for um grande administrador, ele pode ser o que está na frente da igreja. A confusão para nós é que a gente consagra tudo pastor. Você vai ver, né? Tudo quanto é igreja aí, dificilmente, você pode até ver evangelista em alguns lugares, né? Mas dificilmente você vai ver uma consagração de profeta, uma consagração de mestre. Não tem, né? Já vi até pastor mestre, porque fica assim, meio sem graça do pessoal. Mas são dons diferentes. E qual deles administra a igreja? O que é bispo também. Por quê? É o que tem dom de administração, conforme está escrito lá, 1 Coríntios 12, 28, né? Romanos 12, 8 também fala aquele que tem um dom de presidir, né? Seria muito bom, né, se a gente mudasse a cultura nas igrejas e pudesse estabelecer isso, né? Pastor, na Fonte de Vida tem aqui em Vila Velha os 5 ministérios? Tem. Nós temos todos eles funcionando. Aliás, os 5 não, nós temos os 5 mais bispo, mais diácono e presbítero. Nós temos os 8 funcionando. Fora os outros também, né? Na Fonte também tem gente com dom de socorro, né? De exortação, de contribuição, de misericórdia, né? Eu consigo ver isso tudo. Agora, o importante que a lição deixa para nós é que quem reconhece isso, né, é a igreja. Então, o dom vem com a pessoa de nascimento, quase todos eles, né? Exceção aqui do presbítero, né? O restante nasce com o dom. E aí ele deve buscar, né, o estudo, o conhecimento para aperfeiçoar esse dom, servir melhor a igreja. Mas quem consagra, né, quem reconhece aquilo é a igreja. Mas isso não pode ser feito também com empolgação, com o coração. Você precisa conhecer o dom, né? Com certeza você ouvindo esse estudo aí, você vai olhar
diferente, né? Na sua igreja, você vai olhar, rapaz, eu acho que o meu pastor é mais assim, eu tenho aquele irmão, né? Normal. Mas essa impressão precisa ser do conjunto da igreja, da maioria, daqueles que entendem, né? Porque tem uns que vai só, né, pouco assim, não, eu acho que é isso, que eu gosto, né? Não é por gostar. Não é por gostar. Alguns dons, né, que a gente tem, muitas vezes eu falo assim, já falei com a minha esposa, mas depois a gente vai refletindo, o mesmo ministério, fala, eu não tenho um dom de pastor não. Mas não é que eu não tenho, eu sei que eu tenho, né? Consigo até fazer isso, dar bons conselhos e tal, pela graça de Deus, mas é um dom custoso, né? O dom mais delicioso que tem aqui, irmãos, é o do evangelista, viu? É maravilhoso. Eu lembro quando eu falei uma vez com o meu pastor, o pastor Renato, sobre isso, né? Que geralmente os evangelistas são conferencistas, né? Normalmente. Os mestres também podem ser, os profetas, mas o evangelista, como ele tem uma palavra mais simpática, né? Ele é muito convidado, passa em muitas igrejas. E meu pastor uma vez me falou assim, meu pastor fazia muita conferência, é um grande evangelista, o pastor Renato, e ele falava, uma vez eu falei com ele, pastor, deve ser, né, difícil ficar fazendo conferência para todo lado. Ele falou, não, meu filho, difícil é ficar na igreja todo dia. Porque o conferencista, né, vai na igreja, o pessoal ama, e beija, abraça, pastor, que maravilha, né? Ora, aí ele vai embora, vai para outra. O pastor, né, é igual casamento, não tem? Sua esposa, seu marido, você casou lá, e você sabe que, né, tem aqueles defeitos, tem aquelas qualidades, mas você ama e tal, conviver não é fácil. Então o pastor é um ministério complicado, porque é o dia a dia, o desgaste, né? É o que tem que falar para você, às vezes o que você não quer ouvir, né? O evangelista não, ele dá aquela mensagem, ele vaza, então é maravilhoso. Então às vezes eu ficava assim com o ministério de pastor, hoje eu sei que eu tenho, mas eu ficava assim, eu não quero isso não. Mas não é você querer, né? É você obedecer. Deus te deu para a edificação da igreja, então faça uso dele para a glória de Deus. Amém, irmãos? Era mais ou menos isso, né, que a gente queria falar para os irmãos. Faltam aqui 9 minutos do meu tempo. É um estudo simples, né? Como eu falei, você pode deixar as suas perguntas aí embaixo. Ainda não está correndo aqui como eu gostaria, mas a gente vai responder. Todo mundo que colocar, a gente vai responder. Lembrando que amanhã nós já falamos de fruto do Espírito, dons do Espírito, né? Dons de ministério, e amanhã a gente vai falar da doutrina do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E é muito legal também, espero que vocês estejam aqui conosco, né? Na quarta-feira a gente tem o pastor Claucione trazendo uma palavra. Os cultos de Jetibá agora eles estão separados, né? O pessoal da montanha, o pastor Eduardo está fazendo aos domingos mais cedo, para eles, é um horário melhor, né? Mais adequado para o povo de lá. Mas na quinta a gente continua aí falando de família. Na sexta passa a ser um espaço aí do pastor Ricardo, se ele estiver aqui na sexta vai trazer a palavra, senão a gente traz mais estudo, né? No sábado o pastor Éder, domingo, lembrando sempre que domingo de manhã agora sempre é EBD, né? As ceias vão ser à noite. Domingo passado foi a ceia, mas domingo à noite agora tem culto. De manhã as nossas lives, né? Hoje o pastor Ricardo não fez, que ele está lá para Mantena, cuidando da mãezinha dele, mas está tendo 9h30 o Café Coração, né, e Bíblia, e à noite os cultos dessa forma que eu falei. Lembrando sempre aos irmãos, né, a sua contribuição aí no quilo, no alimento não perecível, até nos itens de higiene, né, irmão, limpeza. Você pode procurar a Rose na ação social da igreja, na rede social, para você fazer a sua doação. Tem ajudado muita gente, não só da igreja como de fora também, graças a Deus. Nosso povo não está passando nenhuma dificuldade, né? Já são quase 3 meses aí sem abrir, e Deus tem nos honrado, graças a Deus por isso, né, irmãos? Abençoar, quero orar aí pelos nossos dizimistas que têm mantido as nossas contas em dia, né, para a graça de Deus, e que Deus, né, possa abençoá-los. Se você não fez sua oferta ainda, deseja fazer, procure o tesoureiro, né, no caso Vila Velha Fabiano. Cada igreja tem o seu tesoureiro. Temos contas no Sicoob, todas as igrejas, e Vila Velha você pode transferir aí pelo PicPay. Amém? Quero orar por você, né, orar pela sua vida, abençoar a sua vida e dizer para o irmão, fique firme, né? Nós estamos aí
orando para voltar, crendo que não vai demorar, se Deus quiser, mas vamos ter prudência, né? O nosso maior valor é a vida de vocês, né? Cada um de vocês, a gente se importa, é responsabilidade, então a gente vai fazer isso na hora certa. Amém, irmãos? Vamos orar? Paizinho, nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, em primeiro lugar, por esse tempo de estudo da Tua Palavra, Senhor, que essa semente dê fruto no coração dos Teus filhos, Deus, que seja para abençoá-los. Queremos, Senhor, te agradecer por cada dizimista, por cada ofertante, por cada irmão, Senhor, que tem aberto o seu coração para a Tua obra, e pedir, Senhor, também que o Senhor abençoe os Teus filhos, Senhor, aqueles que têm, ó Deus, o coração na Tua obra, aqueles que têm contribuído, aqueles que não têm também, Senhor, que o Senhor abra uma porta para cada um deles, aqueles que necessitam, que o Senhor dê a previsão, o pão, Senhor, de cada dia para os Teus filhos, tira do nosso coração o temor, Senhor, a ansiedade, coloca a Tua paz, que excede o entendimento. Deus, derrama cura, Senhor, sobre essa nação, derrama cura sobre esse planeta, Deus, sobre a nossa cidade, Vila Velha, sobre Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Recreio, Rio de Janeiro, Deus, cada um dos países aqui que nos ouve, cada irmão que nos ouve, Deus, que a Tua mão seja sobre essas casas, abençoando. Senhor, oramos pela dona Raquel, Senhor, a mãe do pastor Ricardo, que a Tua mão seja sobre ela também, sobre os seus filhos, dando sabedoria, dando graça. Oramos, Senhor, por cada um dos nossos irmãos, por cada um dos pastores, pastor Eduardo, pastor Claucione, pastor Éder, suas esposas, filhos, suas casas, pelo rebanho Fonte de Vida, pelos nossos amigos. Senhor, nos dá uma noite de paz, Senhor, guarda as nossas vidas, cerca nossas casas com os Teus anjos, Senhor, tenhamos uma noite de descanso e que amanhã, Senhor, as Tuas misericórdias se renovem, que seja, ó Deus, um dia de boas notícias, seja um dia abençoado, Senhor, para a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, não está correndo aqui ainda, né? Vamos descobrir o porquê, mas fica à vontade se você for sair aí, né? Que o Senhor abençoe. Eu vou ficar um pouquinho aqui por causa do delay, sempre fico um pouquinho para não cortar abruptamente, mas as nossas mensagens estão lá, né, na página da Fonte de Vida. Essas de doutrina especificamente está lá o hashtag SouFonte, para ficar mais fácil de você achar, né? Tá separadinho, tem DBD. Nós vamos separar o hashtag SouFonte também, e os cultos, né, da nossa igreja também estão lá gravados para você acessar a hora que você quiser. Se você não tem um horário de 9h30 da manhã nem 20 horas, você pode assistir de madrugada, final de semana, a hora que você quiser. Amém, irmãos? Deus abençoe. Fiquem com Jesus. Até amanhã, né, 9h30, se o Senhor nos permitir. E Ele, né, há de querer, como diz alguns, né? Essa é a nossa fé. Amém? Durmam com Jesus e a paz para todos.